Estamos de volta com um radiodocumentário produzido pelos alunos do 5º período de jornalismo da Faculdade Canção Nova. Terra, ainda há esperança? Um documentário que busca explicar para você como o clima funciona, o que está mudando no planeta e por que eventos extremos como as ondas de calor deixaram de ser uma exceção. Continue com a gente nessa jornada de informação e responsabilidade ambiental. No final de 2024, o Rio Grande do Sul entrou em estado de alerta após uma previsão de chuvas intensas. Aquilo que parecia um episódio comum rapidamente se transformou em um dos maiores desastres climáticos da história do país. As chuvas se intensificaram no fim do mês de abril, impulsionadas pelo excesso de umidade. Em poucos dias, volumes muito acima da média foram registrados. Com o solo encharcado, sem capacidade para absorver tanta água, rios como o Guaíba e o Taquari subiram rapidamente, ultrapassando níveis históricos. Subiram tanto que transbordaram e começaram a invadir bairros inteiros em Porto Alegre. O sistema de proteção contra enchentes apresentou falhas, o que agravou ainda mais a situação. Ruas foram tomadas pela água. Hospitais precisaram ser evacuados. O aeroporto Salgado Filho ficou alagado, interrompendo as operações. 185 pessoas morreram. 23 ficaram desaparecidas. Ao todo, 478 municípios foram afetados, com centenas de cidades em situação de emergência ou calamidade pública. Milhares de pessoas perderam suas casas, carros, móveis, roupas. Perderam tudo aquilo que construíram em suas vidas. Precisaram ficar em abrigos temporários improvisados. Esses lugares atingiram o nível de calamidade pública e de emergência extremos. Mas, no rádio, número sozinho não basta, porque o que uma enchente muda não é apenas o mapa. Emerson Tersigni, jornalista da TV Canção Nova, acompanhou de perto os impactos sociais e humanos provocados por eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. Nesta entrevista, ele compartilha sua visão sobre os desafios enfrentados pelas comunidades atingidas. Sem dúvidas, esta cobertura foi extremamente marcante para mim. Eu me recordo que, à medida em que a situação se agravava no Rio Grande do Sul, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre, pelas primeiras semanas, havia a possibilidade de a qualquer momento sermos convocados para, junto à Força Aérea Brasileira, pegarmos um voo até uma base próxima da cidade e acompanhar aquilo que era possível, a fim de garantir a nossa segurança e o nosso trabalho jornalístico. Mas isso não aconteceu. Em seguida, veio um sentimento no meu coração. Sou jornalista, mas não estou no fato. O que eu tenho que fazer agora? Imediatamente após isso, também cheguei à conclusão. E aí eu gosto de dizer também que, pelo fato de sermos profissionais de Deus no jornalismo Canção Nova, o espiritual conta muito. Eu discerni que o melhor a se fazer era aguardar a situação chegar próximo de certa estabilidade para depois estarmos em loco no Rio Grande do Sul. E com muita sabedoria isso foi decidido. Nós fomos encaminhados para lá em maio de 2025 para gravarmos um documentário do primeiro ano das enchentes no estado, mas sempre com a nossa linha editorial em mente, jornalismo a serviço da vida e da esperança. Assim, os nossos encaminhamentos sempre tinham como proposta os principais testemunhos, as principais histórias testemunhais de superação e as ações da igreja nesse momento desafiador que aquela comunidade vivia. E assim foi feito. Nós percorremos em 4 dias 13 municípios. Arquidiocese de Porto Alegre, Diocese de Novo Hamburgo e Diocese de Santa Cruz do Sul. Muitas realidades destas igrejas particulares foram visitadas por nós, jornalistas da Canção Nova, eu e o repórter cinematográfico Ederaldo Paulini. E em todos eles demos atenção a estas histórias e o que a igreja havia feito nestas localidades. Era, de fato, o cumprimento do ser missionário e do conceito de uma igreja em saída que dizia tanto o Papa Francisco durante o seu pontificado. E de tantas histórias eu destaco 2. A primeira, na cidade de Três Coroas, fomos até uma família que perdeu absolutamente tudo.
Vidas transtornadas, emocionais abalados, mas algo se sobressaiu em meio às dificuldades: a virtude prática da esperança. Eles viveram a esperança. Aquela família vivia a esperança de uma forma muito cotidiana, muito prática. A paróquia do padre Ezequiel Perch foi responsável por construir uma nova moradia para essa família. A estrutura da base dessa casa tinha 4 metros, justamente para que não passassem por dificuldades tão grandes quanto a de 2024. E ao entrar na casa e gravar com o pai desta família, ele se emocionou muito por tudo que foi vivido. E eu não tive outra reação. Eu o abracei mesmo durante a entrevista. Foi algo que eu posso dizer instintivo, foi natural, pois nessas horas de dor e de dificuldades não há uma separação da pessoa física e da pessoa jurídica, do Emerson leigo e do Emerson jornalista, vamos dizer assim. Aquilo me marcou muito, marcou extremamente. E uma segunda história, esta mais breve, na cidade de Cruzeiro do Sul, no bairro Passo de Estrela. Todas as casas e demais edificações deste bairro foram levadas pela enchente do rio Taquari, inclusive a capela, local onde os moradores se reuniam para viver a fé católica. Mas, dentre esse cenário de destruição, algo não foi levado pela devastação. A imagem de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da comunidade, padroeira do bairro, permaneceu. E ali um sinal interessante. As mãos desta imagem foram destruídas com a queda. A princípio é algo triste, né? Você vai pensar, poxa, eu vou ter que restaurar a imagem. Mas para nós católicos, e para o padre que partilhava comigo durante uma entrevista, aquilo era um sinal de comunicação, de que a Virgem Maria continua caminhando conosco e de que as suas mãos estão entrelaçadas com as nossas mãos humanas e a nossa vida como um todo. A imagem podia estar sem as duas mãos, mas as mãos de Maria estavam conosco, estavam com aquela comunidade, com todos os seus moradores, porque foram cerca de 600 casas, melhor dizendo, destruídas, levadas aí pela enchente do rio. Então, gente, esta é a nossa esperança, essa é a nossa fé de reconstrução material, mas sobretudo de crescimento espiritual. Eu penso que é por aí que a gente caminha. E cada uma das realidades que eu visitei enquanto jornalista me transformou em todos os sentidos, sem dúvida alguma. Eu retornei a São Paulo, eu retornei ao meu trabalho na TV Canção Nova de forma diferente. Eu não sou mais o mesmo Emerson. E não posso deixar de testemunhar essa transformação com vocês, porque o jornalismo é via segura de serviço ao outro, à comunidade e à sociedade como um todo. Que Deus então nos inspire, que Nossa Senhora nos ajude a mantermos sempre em vista este propósito de um jornalismo a serviço da vida e da esperança e que também seja capaz de produzir efeitos de transformação e de conversão no nosso coração. O tempo passou, as chuvas pararam e, aos poucos, a água começou a baixar. Mas quando a enchente vai embora, ela não leva junto aquilo que deixou no caminho, porque o depois é onde a tragédia muda de forma. Ela deixa de ser a imagem do resgate e vira a imagem da rotina tentando recomeçar. E é aqui que a história começa a se dividir em duas perguntas que andam juntas. A primeira é simples, direta e urgente. Onde as pessoas vão morar? E a segunda parece técnica, mas é dura. Onde ainda dá para morar? Lise Isabel Botega, moradora de Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, vivenciou de perto as consequências das enchentes que marcaram o estado. Ela relata os desafios, as perdas e o processo de reconstrução após a tragédia. Nós sempre pegamos enchente na nossa cidade, mas nunca era muito grave como foi dessa vez. A gente não esperava realmente que pudesse ser tão perigoso, tão trágico como foi. Logo que informaram que viria a enchente, nós nos refugiamos na casa do meu irmão, que fica bem encostadinho da minha casa, mas ele tem um apartamento onde fica no alto. E nós pensamos em tirar a mãe e levar para um lugar mais seguro,
onde ela não iria estar vendo essa água subir e invadir a nossa casa. Então, nós levamos ela para um lugar bem alto, onde ela ficou em companhia de uma outra senhora, onde ela pôde, então, ficar lá bem abrigada. Na casa do meu irmão ficou, então, o meu irmão, eu, a minha irmã e o meu cunhado. A gente acompanhava a água subir e logo que começou a apertar, a vir mais forte a água, a gente ficou bem desesperado mesmo. Eu, inclusive, tive crise de ansiedade. Apesar de ter um lugar para dormir, de ter uma cama quente, mas fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Só de pensar no medo de poder acontecer alguma coisa mais grave conosco. E como estávamos, assim, sendo avisados de que a água iria subir mais, a gente teve então que pular de uma sacada e onde um barquinho veio e nos pegou. Eu, a minha irmã, meu irmão, meu cunhado. A partir daquele momento eu senti um desespero muito grande, que eu pude então soltar a minha emoção, chorar mesmo. E logo que a gente conseguiu então sair com o barquinho e ficar um lugar mais seguro, né? Uma senhora ofereceu para nós a casa. Eu fiquei então passei uma noite na casa dela, onde eu fui muito bem acolhida. Claro que nós estávamos muito nervosos e sem água, sem luz. Era um desespero, principalmente porque eu fiquei longe da minha mãe e dos meus irmãos, então. E isso me dava uma angústia, porque a gente sempre foi muito unido. Então, esse medo que a gente sentiu foi muito difícil de lidar. Realmente a gente tinha aquele choro, né, trancado na garganta e o medo de se separar. Então eu fiquei muito triste de estar longe da minha família, apesar de estar numa casa bem acolhida, mas longe da família. Depois que passou, que a gente pôde então chegar na nossa casa, voltar para a nossa casa e ver então os estragos, os móveis, tudo que a gente perdeu, documentos, fotos, né? Era aquele aperto no coração. Realmente foi muito difícil para nós em pensar de tudo aquilo que a gente tinha adquirido de muitos anos, simplesmente colocar fora os colchões, né? A gente teve que cortar os colchões para poder colocar na rua. E na rua, aquele desespero, as pessoas fazendo montes e montes de lixo, porque tudo se tornou lixo. Tudo que nós tínhamos guardado em casa se tornou lixo. E assim se passaram muitos dias. A minha família desesperada não queria mais voltar para casa, não queria limpar, não queria mais morar aqui. Mas como a gente não tem como, né, ir morar em outro lugar, a gente teve que limpar e voltar para casa. E esse voltar para casa também foi difícil, porque nós estávamos então sem móveis, sem portas, né? A estrutura da casa ficou, mas os móveis, as portas, camas, tudo isso a gente teve que adquirir novamente. Muita coisa a gente ganhou de doação. E hoje ainda bate aquele medo, né, de viver tudo isso de novo. E principalmente para minha mãe ficou doente, né, este ano ela adquiriu então um câncer, onde ela ainda está fazendo o tratamento, né. Para nós é um dia após o outro. O que realmente fez a gente ficar firme foi a fé. E é o que a minha mãe ensinou, passou para nós, o amor ao coração de Jesus, que sempre sustentou ela. Isso ela nos ensina e se amparou na fé. O coração de Jesus nunca abandona quem ama Ele. E nós temos então uma imagem do coração de Jesus. Tínhamos a imagem do coração de Maria, mas a mãezinha foi embora com a água e o coração de Jesus ficou. E isso a gente se alegra, se ampara na fé, porque Deus realmente
Deus é nosso amparo, é o nosso Pai e Ele não nos abandona. E assim a gente vai vivendo com fé, com esperança de que nunca mais a gente viva o mesmo que a gente viveu no ano de 2024. De acordo com o G1, para retirar famílias de abrigos improvisados, o governo instalou 625 unidades temporárias em cerca de 10 municípios. 2 anos depois, aproximadamente 500 famílias ainda viviam nessas moradias provisórias, esperando uma solução definitiva. Isso é uma fotografia incômoda, porque revela o que quase nunca aparece nas manchetes. O desastre não terminou no dia em que a água baixou. Ele continua, em forma de fila, em forma de burocracia, em forma de falta de terreno seguro, em forma de espera, dignidade e humanidade. A proposta do governo aponta um programa de moradias definitivas, com previsão de 2.780 casas em 51 municípios e investimento estimado em 647 milhões. Mas relata que a entrega ainda era parcial e os gargalos eram claros: terreno seguro, infraestrutura de esgoto e água, energia, licitações e processos públicos. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Por que ele não fala só de obras? Ele fala de identidade. Em áreas severamente atingidas, partes do território passaram a ser consideradas inviáveis para moradia permanente. Ou seja, não é só reconstruir a casa, é aceitar que o lugar talvez não possa mais ser o mesmo. Um exemplo citado é o de áreas que serão transformadas e replanejadas, com a retirada de moradores de zonas que se tornaram de risco. Isso é uma mudança definitiva na geografia, na memória e na vida. E aí a pergunta volta mais forte: reconstruir é voltar para onde era antes? Ou é aprender e mudar para que não aconteça do mesmo jeito de novo? Você está ouvindo Terra, Ainda Há Esperança? O documentário que te faz enxergar além do que os olhos veem. Depois de uma tragédia desse tamanho, a pergunta que o Estado inteiro faz é simples: o que mudou na prática? Uma pesquisa do G1 aponta uma mudança importante. Em 2024, apenas 60 municípios tinham planos de contingência. Depois da enchente, o número passa a ser 497 municípios com planos revisados. Isso é mais do que um simples papel assinado. Plano de contingência significa combinar antes o que fazer durante o caos. Rota de fuga, abrigo, alerta, resgate, comunicação. Um manual de como agir para evitar perdas severas novamente. É preparação. O Estado também investiu em monitoramento, uma rede própria de radares meteorológicos, com equipamentos em operação e outros contratados, além da instalação de 125 novas estações hidrometeorológicas para alertas mais rápidos e mais precisos. E tem outro ponto que aparece nas reportagens. A estrutura da Defesa Civil foi reforçada com um investimento superior a R$ 1 bilhão em equipamentos e ampliação das equipes, além do reforço do Corpo de Bombeiros. 2 anos depois, existe uma palavra que passa a fazer parte da linguagem oficial do Estado: resiliência climática. O governo estadual estruturou o Plano Rio Grande, apresentado como um programa de reconstrução, adaptação e resiliência. O plano conta com 14 bilhões de reais e a execução de 227 projetos e ações de reconstrução e prevenção. Segundo a publicação do portal do Governo do Estado, a proposta reúne soluções de curto, médio e longo prazo, com foco em fortalecer a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta a eventos extremos.
E na prática, esse plano também aparece em obras. O Portal do Estado descreve investimentos em infraestrutura logística, como estradas, pontes e hidrovias, como parte do processo de reconstrução. Mas a própria cobertura do G1 sustenta um ponto essencial. Autoridades e especialistas reconhecem que o Estado ainda enfrenta desafios e que parte das soluções depende de obras estruturais complexas, com prazos mais longos. Ou seja, mudou. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. A pergunta que resta é: mudou o suficiente para que o próximo evento extremo não vire uma repetição? Quando a gente fala de crise climática, é fácil cair em dois extremos: ou o pânico absoluto, ou a negação confortável. Mas o caminho da seriedade é outro: olhar para os fatos e agir com base neles. E existe um acordo global que tenta organizar esse caminho, o Acordo de Paris. Ele foi criado em 2015 para combater as mudanças climáticas e limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para 1,5 grau em relação ao nível pré-industrial. Ele funciona em ciclos. Os países estipulam suas metas, as NDCs, que apresentam os níveis de contribuição nacional, e revisam essas metas periodicamente para que fiquem cada vez mais ambiciosas. A meta precisa ser batida dentro de 5 anos e depois ser aumentada. E o ponto central é emissão, principalmente a emissão ligada à forma como a humanidade produz energia e movimenta a indústria. Se lembra que nós falamos sobre as primeiras revoluções industriais e explicamos como os níveis de carbono emitidos aumentaram exponencialmente com o crescimento das indústrias? Pois é. Essas indústrias precisam de energia para funcionar. E é isso que precisa de controle e inspeção. A própria ONU descreve: a transição exige transformar a forma como a gente produz, consome e se desloca. O setor de energia é uma parte enorme desse desafio. Em outras palavras, apenas de reciclar ou economizar água não é o suficiente, apesar de ser crucial. Trata-se de mudar a base do sistema: energia, indústria, transporte e uso do solo. E essa movimentação já existe. A ONU descreve uma coalizão crescente de compromissos. Mais de 9.000 empresas e centenas de instituições, cidades e organizações dentro da iniciativa Corrida para o Zero, com o objetivo de acelerar ações imediatas e reduzir emissões com metas de curto prazo. Desde a assinatura do Acordo de Paris, o mundo progrediu em relação a energias de fontes renováveis. A energia solar e eólica cresceu bastante, e a produção de carros elétricos está em uma alta nunca antes vista. Essas ações superaram as expectativas. Antes do acordo, o mundo caminhava para que a temperatura global aumentasse 4 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O acordo foi assinado com o mundo já com a corda no pescoço, e a projeção caiu para uma alta de aproximadamente 2,5 graus, o que ainda é ruim, mas não tão catastrófico. Mariana Sigrist comenta ainda sobre o Acordo de Paris e seu impacto para a preservação do meio ambiente. Não, o Acordo de Paris ele é relevante porque ele permite que cada país entregue as suas contribuições, que são as NDCs, National Contribution Demonstrativa. Então é cada país falando assim: olha, eu vou conseguir reduzir minhas emissões em tanto. Elas são super relevantes porque a gente vê que a gente está tendo cada vez mais enchentes e secas, ou seja, as consequências da intensificação do efeito estufa
que é o aumento dos extremos climáticos, a gente percebe no dia a dia. Então, a indústria multinacional, ela tem várias metas que vão de encontro a esses desafios, que são desafios de nós como sociedade, das indústrias e tudo mais. Faculdade Canção Nova, formando homens novos para um mundo novo. Mas isso não apaga tudo aquilo que já aconteceu. Não traz de volta o que foi perdido, mas nos dá uma ponta de esperança. A esperança que nasce de ciência, plano, prevenção e responsabilidade. Porque a pergunta que fica não é se vai acontecer de novo. A pergunta é: o que a gente faz para evitar que aconteça? Afinal, a responsabilidade também é minha, também é sua. O amanhã depende de nós. Você ouviu Terra, Ainda Há Esperança? Um rádio documentário produzido pelos alunos do 5º período de jornalismo da Faculdade Canção Nova, que buscou mostrar como funcionam as mudanças climáticas diante do aumento do efeito estufa e por que é importante termos consciência dos riscos que isso pode gerar. Locução de Carla André, uma produção de Fernanda Lima, um roteiro por Franklin Santiago, na edição Marcos Vitor Souza e no relatório Ketone Mendes e Luan Nogueira. A gente se despede por aqui, fiquem com Deus.